Foi. Eu havia dito anteriormente do grupo étnico Ibominas. Eu faço parte do grupo étnico Ibominas e, como tal, sou o atual dirigente dele no Brasil. O templo que eu sou atual dirigente é denominado por Templo do Senhor do Alvorecer. Por que Templo do Senhor do Alvorecer? Porque o Batalá, o ancestral para o qual eu fui consagrado, ele é chamado de Elemojó, o Senhor do Alvorecer. Ou então de Elemoxó, aquele que vai à guerra e não se suja de sangue. Quer dizer, aquele que não se fere em nenhuma batalha. O Axé Obaibô foi um axé consagrado em solo brasileiro por um homem que foi casado com a Yamarcolina do Oxum, da antiga cidade de Palha, hoje Cidade Nova, Salvador. Meu sacerdote, senhor Laudelino dos Santos, Loxemonju, de Xangô, cuja palavra quer dizer aquele que reconhece pelo olhar, foi iniciado pelo senhor Arnaldo de Souza, no Estácio, nos primórdios da década de 1900. Posteriormente, senhor Laudelino mudou-se para a antiga estrada de Minas, hoje Getúlio de Moura, próxima à casa de senhor Arnaldo de Souza, cujo Orucó era Babaribô, quer dizer, pai líder dos Ibôs. O senhor Arnaldo de Souza foi iniciado na casa de seu Manuel Dogum, Manuel da Caixa d'Água, em Salvador. Foi o primeiro noviço, o primeiro Oniaô, iniciado por senhor Procópio. Seu Arnaldo de Souza, segundo relatos, era primo irmão de senhor Procópio Xavier de Souza, cujo Orucó era Ogum de Obi. E senhor Procópio Xavier de Souza foi iniciado por Marcolina de Oxum, Orucó, Oxum Oim. Tudo isso encontra-se escrito na minha bibliografia, que está no livro Merim de Logum Cauri, por mim escrito, onde eu relato tudo que eu aprendi sobre Merim de Logum, a metodologia oracular mais utilizada em solo brasileiro. Quando eu assumi o axé interinamente, em 1986, a pedido do senhor Laudelino dos Santos, fato esse que ele me solicitou, quando eu estava em Paquetá, junto com a mãe de meus filhos, minha sogra, em companhia de uma senhora chamada Vilma Francisca Rosa e Alessô, que foi iniciada e consagrada para Oiá Igbalé dentro do Axé Obaibô. Ele pediu, ele chamava de Tonho, ele disse: Tonho, meu filho, assume o axé para o seu pai. Eu fiquei interinamente até 1990. Laudelino dos Santos faleceu no dia 28 de novembro de 1988. Em 91 eu assumi definitivamente esse axé, esse legado que ele deixou. Em 86, quando o senhor Laudelino pediu para eu assumir o Axé Obaibô, foi quando, pela primeira vez, essa instituição, essa confraria religiosa, começou a se instituir em documentos, que até então, como o senhor Laudelino, havia outros e outros e outros axé que não tinha um só documento. Não era comum ainda naquela época. Ainda havia muita perseguição. Lamentavelmente, essa época da barbárie parece que está querendo voltar novamente em solo brasileiro. É necessário que as nossas autoridades voltem seus olhares para o que está acontecendo em solo brasileiro, no que diz respeito à perseguição maciça através da rádio, da imprensa escrita, falada, televisada, contra as religiões de matriz africana. O que é vergonhoso num país onde o Estado é laico, isso estar acontecendo. Mas, como eu estava dizendo, sou Ibomina, sou Yoruba do grupo Ibomina. Sou Ibô porque eu sou homem de Obatalá. Não sou Quetu porque na época do translado dos negros para o Brasil não havia culto Obatalá na cidade de Quetu. Então eu não posso ser Quetu. A bem da verdade, no solo brasileiro, a grande maioria das pessoas que seguem a religião do Estado dizem: eu sou Quetu. Simplesmente pelo fato de ouvir dizer que sou Quetu. Mas é impossível uma pessoa não ser Quetu, tá? E ser de um ancestral que nunca foi cuidado nessa cidade. Por exemplo, nunca houve o culto de Oxum, de Ogum, de Xangô na cidade de Quetu. Então uma pessoa que diga: eu sou de Xangô, eu sou de Quetu, não. Ele pode estar sendo iniciado dentro de uma casa de uma pessoa de Exu,
ou dentro de um templo de uma pessoa de Odé, descendente de Odete Miolofainã. Aí ele pode dizer que sim. E depois das pessoas, após a conquista da cidade de Quetu, a destruição da cidade de Quetu pelo rei Dan, quando deu início à rota dos tubarões, aí sim que foi para Quetu, para lá foi o culto a Irá, foi o culto a Ieuá, foi o culto a Ossain, foi o culto a Ixumaré, a Nanã, a Chapanã. Isso sim. Quando os negros vieram para o Brasil e disseram para o que aqui estava, no final da década de 1800, justamente no final de 1890 em diante, quando os negros chegaram aqui, ficaram sabendo, através, que a cidade de Quetu tinha sido destruída, literalmente destruída. E os negros, em uma boa quantidade que eles estavam no Brasil, resolveram se autodenominarem Quetu, em homenagem, em lembrança à cidade de Quetu, que havia sido literalmente destruída. Criou-se em solo brasileiro um canto que diz: Alaquetule, Farai mora, oluô, Farai mora, oluô. Esse cântico é para as pessoas se abracem, se confraternizem em lembrança de um fato que aconteceu no passado, proveniente dos mandos e desmandos da Santa Amada Igreja Católica. Os negros que aportaram em solo brasileiro na condição de escravo, todos que vieram para o Brasil nessa condição, vieram com seus navios abençoados pelos padres da Santa Amada Igreja Católica. Todos tinham o nome de santos. Os negros que aqui pisaram foram considerados pessoas sem alma, sem nada. Aqui perderam seus lares, sua família, sua cultura, sua tradição religiosa. O negro não tinha vez na sociedade. Mesmo após a Lei Áurea, o negro continuou sem lugar na sociedade. Eu chamo tudo isso de medo. Porque o negro foi libertado dos ferrões, mas não foi libertado da discriminação racial, não foi libertado da discriminação religiosa. Depois da promulgação da Lei Áurea, não houve um só lugar para o negro. E isso também aconteceu com a minha religião, lamentavelmente. E hoje, torno a dizer, voltamos a ser vítima disso. Eu deixo uma palavra bem clara, que todos os descendentes dos negros que aqui aportaram, antes de condenarem, antes de quererem crucifixar a minha religião, procurem saber o que aqueles que no passado se diziam seus senhores, senhores dos seus pais, dos seus avós, bisavós, fizeram com eles. Em nome de quem? E quem se calou diante de tudo isso? Foi uma palavra só que ele disse: em nome de Cristo. Não há nenhum relato histórico, nenhuma bandeira, nenhuma insígnia do povo Yoruba fazendo tanta maldade como foi feito no passado. Aqueles que matavam, ceifavam sem dó nem piedade, quando as pessoas que se opuseram aos mandos e desmandos da Igreja Católica. Então essa religião tem que ser respeitada. Eu exijo respeito. Eu não quero que me tolerem, nem tolerem a minha religião. Eu quero que a respeitem. E como tal, eu me dou um respeito. Sou Antônio dos Santos Pena, iniciado na religião dos orixás Rito Nagô e Bomina, em dezembro de 1961. Mais uma vez o galo canta para dar veracidade às minhas palavras. Babalé de Jubé, ancestral para a qual foi consagrado, disse alto em bom tom no dia 16 de dezembro de 1961, o seu Urucó. Posteriormente, eu tomei conta desse axé que eu dirijo com todo orgulho. Sou apresentada a Ifá, sou Adifá, Alufá, Famá, Quindê, do Axé Bairro. Um axé tradição, família, aonde nós lutamos pela continuidade daquilo que para nós é sagrado.
aquilo que Deus, falou do Maré, nos deixou e que eu aprendi com os meus ancestrais. Sejam eles Araie ou sejam eles Araoro.